Capítulo 9. Primeiros socorros. A bordo de uma embarcação, sempre existe a possibilidade de nos depararmos com situação de emergência, em que seja necessária a nossa atuação para salvar uma pessoa ou para evitar que o seu estado piore após o acidente. Alguns deles são mais comuns de ocorrer a bordo do que em terra, tais como quedas por escorregões em convés, batidas com a cabeça, queimaduras em motores, choques elétricos, enjoo e etc. Um socorro bem feito e com curto espaço de tempo aumenta muito a sobrevida da vítima. O fundamental é saber que, em situações de emergência, deve-se manter a calma e ter em mente que a prestação de primeiros socorros não exclui a importância de um médico. Além disso, certifique-se de que há condições seguras o bastante para a prestação do socorro sem risco para você. Não se esqueça que um atendimento de emergência mal feito pode comprometer ainda mais a saúde da vítima. O que são primeiros socorros? Como o próprio nome sugere, são os procedimentos de emergência que devem ser aplicados a uma pessoa em perigo de vida, visando a manter os sinais vitais, evitando o agravamento do quadro, até que ela receba assistência definitiva. São ações imediatas que visam salvar a vida humana, aliviar dores, evitar complicações em feridos e acidentados. Primeiras atitudes. Geralmente, quando os acidentes ocorrem, é comum quem os presencia ou quem chega ao acidente logo que ele aconteceu deparar com cenas de sofrimento, nervosismo, pânico, pessoas inconscientes e outras situações que exigem providências imediatas. A bordo de uma embarcação, de um modo geral, você não contará com o auxílio de outras pessoas quando tiver que prestar socorro. Além disso, os recursos existentes a bordo de uma embarcação são poucos em relação aos que existem em terra ou em grandes navios. Independentemente da gravidade da situação, devemos agir com calma, evitar o pânico e seguir algumas regras básicas ao prestar os primeiros socorros. Transmita confiança, tranquilidade, alívio e segurança aos acidentados que estiverem conscientes, informando que o auxílio já está a caminho. Haja rapidamente, porém dentro dos seus limites. Use os conhecimentos básicos de primeiros socorros e às vezes é preciso saber improvisar. Sinais vitais de um acidentado. Observe o nível de consciência, a sensibilidade e a capacidade de movimentação muscular do acidentado. O rosto do acidentado manifesta irregularidades pela cor azulada ou avermelhada e úmida da pele por meio de suores e palidez. Verificar se a temperatura da vítima está muito alta em relação à sua própria temperatura corporal. Afogamento. O afogamento é o resultado da dificuldade ou de impossibilidade de respirar por afundamento. Qualquer líquido pode levar à parada cardiorrespiratória e ao estado de choque. Se as funções respiratórias não forem restabelecidas dentro de 3 ou 4 minutos, as atividades cerebrais cessarão totalmente, causando a morte. Por essa razão é necessário realizar socorro rápido e imediato.
Como agir? Peça socorro a pessoas habilitadas, salva-vidas, e não tente fazer o salvamento a menos que tenha sido treinado para isso. Retire a vítima da água usando algum objeto que flutue, puxando-a para um local seguro. Evite tentar o salvamento sozinho e sem recursos materiais, boias, cordas, embarcação e etc. Se a vítima estiver lúcida, coloque-a deitado e vire-a para a direita, com a cabeça mais elevada em relação ao tronco. Acalme-a, mantenha-a aquecida e, se ela ingeriu boa quantidade de líquido, transporte-a imediatamente ao hospital. Se o afogamento originar parada cardiorrespiratória, realize a reanimação cardiopulmonar ou solicite que alguém habilitado para tal faça isso. A vítima deve ser conduzida o mais rápido possível ao hospital. Como prevenir? Após ingerir alimentos, espere no mínimo 1 hora para entrar na água. Se ingerir bebida alcoólica, não entre na água. Evite pular na água em locais desconhecidos, pois muitas pessoas se acidentam batendo com a cabeça em pedras, galhos ou no fundo dos rios. Procure-se banhar em locais onde haja salva-vidas, pois a quase totalidade dos afogamentos acontecem em locais desprotegidos. Respeite a sinalização do local e a orientação do salva-vida. Converse com o salva-vidas antes de entrar na água. Ele pode fornecer dicas valiosas sobre a correnteza, buracos e locais de maior risco para o banho. Procedimentos em casos de afogamento. Não perder tempo tentando retirar a água dos pulmões da vítima. Checar imediatamente os sinais vitais. Não havendo respiração ou pulso, iniciar a técnica de RCP imediatamente. Manter a vítima aquecida. Ministrar oxigênio. Tratar o estado de choque. Informar o médico se o afogamento ocorreu em água doce, salgada ou piscina. Virar a cabeça e o corpo da vítima para o lado para que ela consiga expelir água ingerida. Tirar a roupa molhada e aquecer a vítima com cobertores ou bolsas quentes. Aguardar a chegada da ambulância e ajuda médica. Reanimação cardiopulmonar, RCP. A reanimação cardiopulmonar, RCP, ou reanimação cardiorrespiratória, RCR, é um conjunto de manobras destinadas a garantir a oxigenação dos órgãos quando a circulação do sangue em uma pessoa parada cardiorrespiratória. Nesta situação, se o sangue não é bombeado para os órgãos vitais, como o cérebro e o coração, esses órgãos acabam por entrar em necrose, pondo em risco a vida das pessoas. Os procedimentos básicos da massagem cardíaca são: 1. Coloque a vítima deitada de costas sobre superfície dura e em decúbito dorsal. 2. Coloque suas mãos sobrepostas na metade inferior do externo, com os braços estendidos. 3. Os dedos devem ficar abertos e não tocam a parede do tórax. 4. Faça a seguir uma pressão com bastante vigor para que se abaixe o externo cerca de 5 centímetros, comprimindo o coração de encontro à coluna vertebral. 5. Descomprima em seguida.
A frequência de compressão deve ser, no mínimo, de 100. Os procedimentos básicos da respiração são: 1. Desobstrua as vias aéreas, com cautela, pois pode haver danos na cervical. 2. Afrouxe as roupas da vítima, principalmente em volta do pescoço, peito e cintura. 3. Verifique se há qualquer coisa ou objeto obstruindo a boca ou garganta da vítima. 4. Inicie a respiração de socorro tão logo tenha a vítima sido colocada na posição correta. Cada segundo é precioso. Inicie a manobra com 30 compressões cardíacas. Depois faça 2 respirações e repita o ciclo, totalizando 5 ciclos, 10 a 15 insuflações por minuto. Quando se deve alternar o socorrista para fins de conservar a quantidade das compressões. A RCP deve continuar até que o ritmo cardíaco respiratório se restabeleça ou até o socorro chegar. Desobstruir as vias aéreas. A respiração pode ser observada por meio dos movimentos do tórax e do abdômen e por sons percebidos ao aproximar o seu ouvido do nariz da vítima. A verificação da pulsação pode ser sentida por meio do tato. O ponto mais indicado para sentir a pulsação é o pescoço ou o carotídeo. É o pulso, né? Fraturas. Fratura é a quebra de um osso causada por uma pancada muito forte, uma queda ou esmagamento. Devemos tomar cuidados com o membro fraturado, nunca tentando desentortá-lo ou trazê-los de volta à posição normal. Se a fratura do membro for externa, isto é, com um pedaço do osso rompendo a pele, não devemos tentar colocar o osso de volta. Tipos de fraturas. Fechada, quando ocorre quebra do osso sem atravessar a pele. Sinais indicadores: dor ou grande sensibilidade em um osso ou articulação. Incapacidade de movimentar a parte afetada, além do adormecimento ou formigamento da região. Inchaço da pele arroxeada, acompanhado de uma deformação aparente do membro machucado. Resposta: quando o osso quebrado sai do lugar, rompendo a pele e deixando exposta uma de suas partes. Esse tipo de fratura pode causar infecções. Sinais indicadores: os mesmos da fratura fechada, mais sangramentos, ferimentos de pele. No caso de fratura exposta, proteja o ferimento e controle o seu sangramento antes de mobilizar a região afetada. Hemorragia é a perda de sangue em decorrência de um ferimento que pode ser externo ou interno. As causas das hemorragias são variadas e podem ir desde um corte com um caco de vidro ou uma faca até um traumatismo com uma contusão que abriu e sangrou. A hemorragia pode levar ao estado de choque e à morte. Por isso, ao perceber uma hemorragia, é necessário estancar o sangue, no caso de hemorragia externa, e chamar a emergência imediatamente. Tipos de hemorragias externas: arterial, saída intermitente, sangue vermelho brilhante. Venosa, saída contínua, sangue vermelho escuro. Capilar, saída de sangue em pequena quantidade. Sangramento externo. Procure manter
o local que sangra em plano mais elevado que o coração. Pressione firmemente o local por cerca de 10 minutos, comprimindo com um pano limpo, dobrado ou com uma das mãos. Se o corte for extenso, aproxime a borda aberta com os dedos e mantenha unida. Caso o sangramento não cesse, pressione com mais firmeza por 10 minutos. Quando parar de sangrar, cubra o ferimento com uma gaze e prenda-a com uma atadura firme, mas que permita a circulação do sangue. Se o sangramento persistir através do curativo, ponha nova atadura, sem retirar a anterior, evitando a remoção de eventual coágulo. O que não se deve fazer? Não tentar retirar corpos estranhos dos ferimentos. Não aplicar substâncias como pó de café ou qualquer outro produto. A hemorragia interna pode levar rapidamente ao estado de choque. Por isso, a situação deve ser acompanhada e controlada com muita atenção pelos sinais externos, que são pulso fraco e acelerado, pele fria e pálida, mucosa dos olhos e da boca brancas, mãos e dedos arroxeados pela diminuição da irrigação sanguínea, sede, tontura e inconsciência. Não dê alimentos à vítima e nem aqueça demais com cobertores. Sangramento nasal. Incline a cabeça da pessoa para a frente, sentada, evitando que o sangue vá para a garganta e seja engolido, provocando náuseas. Comprima a narina que sangra e aplique compressas frias no local. Depois de alguns minutos, afrouxe a pressão vagarosamente e não assoe o nariz. Se a hemorragia persistir, volte a comprimir a narina e procure socorro médico. Torniquetes deverão ser utilizados como um último recurso, somente para controlar os sangramentos provocados por ferimentos graves nas extremidades, quando todos os outros métodos de controles falharem. Queimaduras. Conceito de queimaduras. Queimaduras são feridas traumáticas causadas, na maioria das vezes, por agentes térmicos, químicos, elétricos e radioativos. Atuam nos tecidos de revestimentos do corpo humano, determinando destruição parcial ou total da pele e seus anexos, podendo atingir camadas mais profundas, como tecido celular subcutâneo, músculos, tendões e ossos. As queimaduras são classificadas de acordo com a sua profundidade e tamanho, sendo geralmente mensuradas pelo percentual da superfície corporal acometida. Classificação quanto à profundidade da lesão. Primeiro grau, vermelhidão, não sangra, geralmente seca, rosa e toda inervada, não passam da epiderme, queimaduras de sol. Epidermia, vermelhidão, dolorosa, também chamada de queimadura superficial, são aquelas que envolvem apenas a epiderme, a camada mais superficial da pele. Os sintomas são intensa dor e vermelhidão local, mas com palidez na pele quando se toca. A lesão da queimadura de primeiro grau é seca e não produz bolhas. Geralmente melhoram no intervalo de 3 a 6 dias, podendo descamar e não deixam sequelas. O que fazer? Se a queimadura for de pouca extensão, resfrie o local com água fria imediatamente. Seque o local delicadamente com um pano limpo ou um chumaço de gás. Cubra o ferimento com compressas de gás. Classificação.
Segundo grau, atinge a derme, é úmida, presença de bolhas, rosa hiperemia, vermelha, dolorosa, cura espontânea, mas lenta, com possibilidade de formação de cicatriz. Em queimaduras de segundo grau, aplique água fria e cubra a área afetada com compressas de gaze, embebecida em vaselina estéril. Mantenha a região queimada mais elevada do que o resto do corpo, para diminuir o inchaço. Dê bastante líquido para a pessoa ingerir. O que não fazer? Não toque na área afetada, nunca fure as bolhas. Não tente retirar pedaços de roupas grudadas na pele e, se necessário, recorte em volta da roupa que está sobre a região afetada. Não use manteiga, pomada, creme dental ou qualquer outro produto doméstico sobre a queimadura. Não cubra a queimadura com algodão e não use gelo ou água gelada para resfriar a região. Terceiro grau, atinge todos os apêndices, ossos, músculos, nervos, vasos, pouca e nenhuma dor, aparência úmida, cor branca, amarela ou marrom, não cicatriza espontaneamente, necessita de enxerto. Queimaduras de terceiro grau são profundas e acometem toda a derme e atingem tecidos subcutâneos com destruição total de nervos, folículos pilosos, glândulas sudoríparas e capilares sanguíneos, podendo inclusive atingir músculos e estrutura óssea. São lesões esbranquiçadas, acinzentadas, secas, indolores e deformantes que não curam sem apoio cirúrgico necessário de enxertos. Queimaduras químicas. As queimaduras químicas são sempre graves. Retire a roupa da vítima rapidamente, tendo cuidado de não queimar as próprias mãos. Lave o local com água corrente por 10 minutos. Se forem os olhos, 15 minutos. Enxugue delicadamente e cubra com um curativo limpo e seco. Procure ajuda médica imediata. Hipotermia. Os seres humanos são homeotérmicos por natureza, isto é, possuem a temperatura do seu organismo sempre constante, em torno de 37 graus, podendo ter pequenas variações nesse número, de 0,2 a 0,4. Então, quando há uma queda muito drástica da temperatura corporal, é preciso ficar atento aos sintomas, pois pode ser hipotermia. Hipotermia é quando a temperatura central do corpo cai abaixo de 35 graus. É considerada como temperatura central a temperatura do coração, pulmão, encéfalo e órgãos esplanênicos. Quando a hipotermia não é tratada rapidamente, pode haver algumas complicações, inclusive a morte. Em caso de hipotermia, deve-se aquecer de forma lenta e gradual.